Bom, então, como eu estava dizendo, a gente tem essa parceria com o WeWork já há algum tempo. A gente utiliza os espaços, não só aqui na Paulista, mas em outras unidades. E é extremamente importante para a gente, muito útil, né, inclusive. Eu, pessoalmente, gosto muito do WeWork, estou com a agência do WeWork há bastante tempo, desde 2018. Tem essa grande versatilidade de você ter diversos espaços de trabalho para, pelo menos em São Paulo, isso acontece. Vamos lá, Su. Desde 2010, a WeWork tem redefinido o trabalho flexível, criando ambientes de trabalho ideais para profissionais e empresas de todos os tamanhos e tipos de negócios. Presente em mais de 37 países e com mais de 600 locais globalmente, oferecemos soluções que vão de espaços compartilhados a andares e prédios inteiros. No Brasil, temos 30 endereços próprios e mais de 500 coworkings parceiros em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nosso modelo é simples. Você foca no crescimento do seu negócio e nós cuidamos do resto. Oferecemos a estrutura completa de escritório, segurança, manutenção, design, Wi-Fi, salas de reunião e muito mais. Descubra a flexibilidade e a inovação que estão transformando o mundo do trabalho. WeWork, liberdade é o nosso espaço. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com. Esse não paga um boleto. Bom, vamos lá, já que... Bom, acabou que foi uma coincidência interessante, né? Porque isso é mídia programática, né, Fábio? Acabou que a gente foi impactado, né? Estava no contexto, você sabe. Vamos falar um pouquinho disso agora, então. Pessoal, quero convidar aqui para nosso primeiro conteúdo, nossa primeira palestra. É um parceiro que a gente está... É uma empresa, né? Um parceiro que a gente está super empolgado em estar, enfim, se conectando e se aproximando. E vai trazer um pouquinho de conteúdo aqui para a gente sobre a sua plataforma de programática, né? Então, vou convidar a Camila Fioravante, que é gerente sênior de dados e performance na Globo. Para quem não sabe, pessoal, aplausos para a Camila. Bom dia, tudo bem? Vou apresentar um pouquinho, mas para quem não sabe, a Globo, ela tem... Não posso ficar perto dele, né? Pode ligar os dois juntos. Eu fico do lado de lá, tudo bem. Daqui a pouco eu desligo isso aqui. Daqui a pouco a gente... A Globo ela tem... É uma marca, enfim, que dispensa apresentações, mas ela tem seus produtos de tecnologia também, né? E um deles é a Globo Ads. A Globo Ads é uma plataforma de mídia programática da Globo, né? A Camila vai poder falar um pouquinho. É claro que aqui a gente trouxe bastante conteúdo, mas muita gente não conhece esses produtos de tecnologia que a Globo tem para oferecer, né? Então a gente está em conversa com a Globo para que a gente possa, enfim, se conectar, a Globo se conectar ao nosso ecossistema também. E a Camila vai trazer um pouquinho de conteúdo para a gente. Camila, fica à vontade. Boa. Contigo aí. Bom dia, pessoal. Acho que não foi, né? Foi? Foi. Acho que não. Bom dia. Boa. Agora foi. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, a Brad. Como o Paulo falou, eu toco as áreas de dados e performance lá na Globo. Trouxe um conteúdo aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem fazendo sobre esse tema especificamente. Já tem um cronômetro ali rodando, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas fiquem à vontade para trazer dúvidas, enfim. A ideia é que a gente possa compartilhar mesmo. Eu preparei uma agenda que conta um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo, que se conecta com o Globo Ads, mas principalmente com o desafio de negócios das marcas que a gente vem atuando lá na Globo. Então, eu vou passar um pouco desse roteiro e a ideia é começar contando para vocês onde tudo começa, né? Que é através da produção interna que a gente tem, que faz com que a gente consiga criar todos esses conteúdos para que a gente se conecte com os anunciantes, com as marcas e com o nosso público de uma forma geral. Esses 3 pilares aqui, eles acabam sendo o foco ali da minha área
que tem o objetivo central de conectar os nossos conteúdos com as pessoas e as marcas, né? Então, no final do dia, a gente quer gerar a melhor experiência, o melhor resultado. A Globo é muito conhecida em impactar e trazer resultados para topo e meio do funil, mas pelo menos nos últimos 2 anos a gente vem tentando atuar cada vez mais no fundo de funil também, para que a gente traga essa experiência um pouco mais horizontal também, e que a gente consiga atender outras marcas que no final do dia a gente não atendia, né? Muito por conta da vocação da Globo de uma forma geral. E aí a ideia é compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem fazendo nos últimos tempos, até para mostrar como que a gente vem falando com as marcas, principalmente também que buscam esse objetivo de fundo de funil. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, tudo começa na produção de conteúdo, né? Então, hoje, internamente, a gente consegue produzir tudo isso, então tem um olhar muito específico para dramaturgia, eventos ao vivo, variedade, documentários e tudo isso não só mais na TV linear e no Pay TV, a gente vem trazendo cada vez mais isso para o digital, Globoplay, enfim, tudo que a gente chama de família G, que é a home da Globo.com, GE, G1, G-Show, então a gente vem explorando cada vez mais esse conteúdo para o nosso universo digital e através dessa comunicação que a gente tem com os usuários, a gente vem transformando tudo isso aqui em oportunidade comercial para que essas oportunidades possam falar com as marcas de uma forma mais direta. E aqui tem um pouco de big numbers com relação a tudo que a gente constrói internamente sobre os nossos conteúdos dentro dos estúdios, né? Eu não vou passar número por número aqui, mas a gente tem uma expressividade muito grande e o ponto central da Globo com relação ao que a gente faz é realmente a construção desse conteúdo para que ele possa se tornar relevante e essa relevância se transforme em conversas para que isso no final do dia seja entregue em formato de resultados para as marcas, tá? Quando a gente fala no universo digital, de uma forma geral, e aí eu vou focar mais nesse pilar, porque é um pilar que eu acabo liderando lá dentro da Globo, hoje a gente tem mais de 140 milhões de Globo IDs. Então, tentando sair do Technicase e compartilhando um pouco mais com vocês, eles são os identificadores únicos dos atributos de usuários. O que isso quer dizer? Se você quiser votar para que alguém saia do Big Brother, por exemplo, você tem que deixar algumas informações ali. Essas informações elas ficam gravadas na nossa DMP e é com base nessas informações que a gente consegue construir jornadas e fazer as recomendações com base nesse universo que a gente tem de informações. Então, isso especificamente é o relacionamento que a gente tem com os nossos usuários que interagem através de uma série de eventos, como o BBB, por exemplo. E aí, com base nisso, a gente consegue transformar esses Globo IDs em informações na prática. Então, só para tangibilizar um pouco mais do que a gente sabe sobre esses usuários, a gente tem 3 layers. O primeiro layer é relacionado a dados declarados, então o que eu consigo saber sobre a Camila no universo da Globo? Idade, gênero, endereço celular, e-mail, CPF, os dados de navegação, né? E também os interesses associados. Por que eu tenho as informações de interesses associados? Porque eu sei qual é o tipo de conteúdo que eu consumo. Não só eu, mas as outras pessoas que deixam esse rastro em função do que a gente compartilha por ali. E aí é com base nisso que a gente cria esses clusters para colocar para a marca automotiva o que faz sentido ela customizar e até trazer dentro de um banner de uma forma mais específica com base nessas informações para que a gente seja um pouco mais direto ao ponto e que dentro desse contexto a gente consiga gerar melhores resultados. Então, na prática, esse é o resumo do que a gente sabe sobre os 140 milhões de Globo IDs. E aí, como é que isso se transforma na prática? Acho que eu tentei passar aqui, não foi? Boa. Agora foi. A gente começa a construir segmentos específicos e exclusivos com base nessas informações. Então, se eu sei que a Camila está lendo um conteúdo de moda e beleza relacionado a cabelos cacheados,
eu começo a criar esse tipo de cluster para que eu consiga, talvez, disponibilizar para a Dove, que vai lançar um novo shampoo, que eu tenho um cluster associado a pessoas interessadas em cabelos cacheados. E aí, com base nisso, a gente consegue entregar essas personas e transformar essas personas em planos de mídia para que seja muito mais orientado ao desafio de negócios dos anunciantes. Então, a gente tem um mapeamento não só do que a gente chama de família G, mas de todas as outras editorias. Então, a gente tem o valor econômico e uma série de outras informações dentro desse ecossistema que se transformam nesses segmentos que a gente traz aqui para que a gente possa ser mais específico na construção de um plano de mídia que faça sentido para o anunciante. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo e que traz essa jornada, sempre se conectando com a organização do dado dentro da nossa DMP. Hoje, a gente utiliza uma DMP chamada Permutive, então todas as informações elas ficam organizadas ali e o time tem a visão desses dados dentro desse repositório para que a gente faça essa organização e entregue no final do dia algo que faça sentido para as marcas. E aí, pessoal, como que a gente faz isso de uma forma bem direta ao ponto, né? A gente pega todas essas informações relacionadas a esses segmentos que vêm através dos Global IDs e a gente tem como ponto central esses 3 pilares. O consumidor, então sobre o consumidor, na prática, o que a gente tem? Os interesses, a intenção de compra, eu sei a localização de devices. Com base nisso, a gente tem todo o repertório relacionado ao nosso conteúdo. Então, a gente cruza essas informações para entregar para o anunciante algo que faça mais sentido de acordo com essa jornada que a gente tem sobre os dados na prática, tá? E aí, como que eu oferto um pouco dessa introdução para o mercado, para os anunciantes, através de soluções? Então, aqui eu trouxe algumas soluções para compartilhar com vocês, que são 3. Uma que a gente chama aqui internamente de inteligência de mídia digital. Tem uma outra possibilidade, que é o nosso onboarding de dados, ou seja, na prática é a possibilidade de conectar a base do anunciante com os nossos mais de 140 milhões de Global IDs e entender como que é o comportamento desse anunciante fora do universo que vocês já sabem. Dentro do universo Globo, olhando para todas as plataformas, quem é a Camila que não se interessa só em conteúdos de notícias, mas ela se interessa também em conteúdos automotivos, para que você possa explorar essa jornada e entender quais são as oportunidades que a gente tem fora do universo específico e, com base nisso, quais são os modelos de atribuição que a gente tem internamente para deixar tudo isso mais fair e conseguir comprovar para o anunciante qual é o retorno do investimento dele na prática, né? Então, eu separei aqui em 3 layers para compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo. Começando pelo inteligência de mídia digital, o que é esse serviço de forma muito direta? A minha área ela fica muito conectada com a estrutura comercial. Então, a gente vai para o mercado entender qual que é o desafio de negócios da Coca-Cola, por exemplo, e com base nisso, a gente conecta as soluções que a gente tem para entregar o que faz mais sentido, não só no linear, né, que é a TV, mais Pay TV, mas também para o que é orientado ao digital. E aí, com base nisso, a gente consegue desenvolver planos de mídia que sejam muito mais orientados a esse desafio. E quais são os pilares internos que a gente utiliza para entregar uma oferta que faça sentido para o anunciante na prática, né? A gente consegue fazer o plano de mídia com base em todo o repertório que a gente tem. Então, existe hoje, através não só da nossa DMP, mas de algoritmos relacionados à inteligência artificial, o que diz que, para o segmento automotivo, a gente tem que fazer a construção de um plano de mídia utilizando o formato A, B e C, porque, de acordo com o repertório, a gente sabe que funciona melhor para esse segmento. Então, a gente olha para isso, para esses dados, para construir insights, fazer um processo de otimização. A gente tem uma inteligência artificial própria, que é chamada de DPP, Digital Performance Planner, que a gente criou internamente através de cientistas de dados, engenheiros de dados, que fazem exatamente a construção de
Eu preciso entregar para a marca X um volume de leads que é equivalente a 2.000 vendas. Com base nisso, a gente faz essa construção de mídia e joga na inteligência artificial o que a gente precisa criar dentro do nosso ecossistema para chegar naqueles resultados. E é com base nisso que o meu time ali de performance faz a operação de mídia para a gente chegar nesses melhores resultados. Além disso, talvez um tema não muito, já é bem conhecido entre muitos aqui, que é o nosso pixel. Hoje a gente tem um pixel próprio que a gente coloca no site dos anunciantes que compram o Globo para que eu possa fazer o gerenciamento da campanha com base no que está acontecendo no site deles, né? Então, isso deixa todo o processo muito mais funcional. E aí, como eu já tinha adiantado, um outro pilar super importante para a geração desses resultados é o que a gente tem internamente, que é chamado Digital Performance Planner, que olha para toda a navegação dos usuários e consegue separar em clusters o que a gente sabe que tem maior probabilidade de conversão e o que não tem. O que não tem, a gente deixa numa lista negativada para entregar esses resultados, tá? Então, esse é um processo hoje automatizado que nos ajuda nesse processo de geração de resultados. E, gente, eu vou correr muito porque o cronômetro ali está me assustando um pouco. E aí, com base nisso, a gente consegue dizer hoje, por segmento, qual é a eficiência que a gente vai trazer para as campanhas com base em todas as que a gente já rodou dentro do nosso ecossistema. Então, quando eu crio um planejamento de mídia para bens de consumo, eu sei que ao utilizar inteligência artificial e buscar esse público mais específico, eu trago um lift para as marcas de aproximadamente 133%, com base nessa visão que a gente tem aqui. E um outro pilar super importante, que é o nosso onboarding de dados, que é a possibilidade de conectar os dados e o que o anunciante quer na prática com os nossos Global IDs. Então, vou dar um exemplo real de uma marca que utiliza o nosso onboarding de dados, que é a GM. Então, a GM passa para mim a seguinte base: Camila, eu não quero falar com essa base que acabou de comprar a nova Tracker, porque eu quero utilizar uma base que realmente seja de possíveis compradores, e esses aqui acabaram de comprar. A probabilidade deles comprarem um carro de novo é mínima, dentro de X tempos. E aí, com base nisso, eu negativo essa base dentro da Globo e consigo trazer essa maior efetividade, porque a gente se conecta de forma criptografada, tudo com o NDA assinado, com o LGPD, e aí a gente faz essas informações para que na prática a gente entregue aqui, através do onboarding de dados, esses diferenciais para as marcas. Eu consigo dizer para eles qual que é o mapeamento do perfil comportamental da marca dentro da Globo. Então, o perfil que busca carros da GM, o que eles acessam dentro da Globo? O que eles consomem dentro de Globoplay? E aí, com base nisso, a gente traz uma série de outros insights. Tem um dashboard completo onde a gente traz esse comportamento de navegação de uma forma geral. E dentro disso, a gente gera uma série de recomendações. Então, por exemplo, dentro dessa campanha que eu trouxe aqui para vocês, eles queriam impactar só o público masculino. E a gente descobriu, através dessa campanha aqui, que a maior parte da interação com esse novo carro que estava sendo lançado era o público feminino. Eles mudaram completamente a compra da grade em função desses insights que a gente consegue trazer na prática, né? Então, a gente conseguiu demonstrar que ali o público feminino também estava interessado no lançamento desse novo carro. Então, a gente consegue ajudar na construção de um plano que faça muito mais sentido para a marca. E aí, pessoal, trazendo um pouco aqui do que a gente tem orientado aos nossos modelos de atribuição.
Até 5, 10 anos atrás era impossível mensurar a TV. Então, eu faço uma inserção no programa da Ana Maria Braga, qual que é o resultado que eu tenho na prática? Eu abro o meu Google Analytics e fico fazendo uma conta, talvez, de padaria para entender qual que é o lift que eu trago ou não. E aí, enfim, a gente vem evoluindo bastante nessa frente. Hoje nós temos 2 modelos de atribuição. Um modelo de atribuição que a gente chama de micromomento e um outro que a gente chama de longo prazo. Por que a gente tem essa diferenciação? Existem campanhas que têm um apelo emergencial, que é um apelo relacionado a uma promoção específica que faz com que você pegue o celular na hora e fala, poxa, eu me interessei aqui nessa nova geladeira que a Casas Bahia está anunciando. Mas, se não for uma campanha que tem esse apelo, pode ser que a minha interação com a campanha venha acontecer só amanhã ou depois de uma semana. Então, a gente desenvolveu esses 2 modelos aqui, que são distintos, que têm o objetivo de recomendar ali quais são os programas criativos, dias da semana, regiões e horários que funcionam mais para uma determinada marca, e tem esse modelo aqui que a gente consegue, inclusive, fazer ali a mensuração do ponto de vendas, porque a gente tem campanhas como, por exemplo, Casas Bahia, que quer entender o seguinte, não só qual é o lift que a Globo traz no digital deles, mas também no ponto de vendas, né? Então, tem uma série de lojas, e aí como que a gente vai dizer qual é o incremento que a gente está trazendo em função desses resultados na prática? E aí eu vou explicar para vocês um pouco mais tecnicamente como que funciona, tá? Então, o modelo de atribuição do micromomento faz o seguinte, a gente investiga o que a marca quer contabilizar. Se for o volume de visitas, a gente recebe a série histórica, que tem que ser mínima de 10 dias, e aí, com base nisso, eu consigo pegar aqui a curva basal dos resultados dessa marca com relação a visitas e entender, através desse modelo, qual é o resultado que ela teria se não houvesse uma inserção. E aí eu comparo o resultado da curva basal com o resultado real, e a diferença entre as 2 linhas é o que a gente chama de lift. É um modelo que funciona para cada inserção e ele é um modelo automatizado. Então eu digo para as marcas se ela teve ou não lift, porque pode ser, no melhor dos mundos, a gente sempre quer que ela tenha um resultado positivo, mas pode ser que na inserção que aconteceu às 11 horas da noite, ninguém interagiu. Então, dentro desse modelo, a gente consegue dizer qual que é o efeito real que cada inserção da Globo trouxe para aquela campanha especificamente. E aí dentro disso tem alguns diferenciais, que são esses daqui. Hoje a janela de atribuição ela é dinâmica. O que isso quer dizer na prática? Que quando acontece uma inserção, a gente consegue identificar através desses dados recebidos quanto tempo durou o lift e se esse lift houve mesmo, se ele aconteceu. Né? E aí ela traz uma janela de atribuição que ela é dinâmica, que pode ser de 10 minutos como de 1 hora. A gente consegue fazer análise de qualquer indicador, mas para isso é fundamental que a marca compartilhe com a gente acesso ao dashboard dela, pode ser de um dado real ou de um dado mascarado, existem marcas que não querem compartilhar o dado ali de uma forma aberta, e aí eles podem trazer o dado de uma forma mascarada, que é multiplicado por 2, por 3, a gente não vai saber, a gente só vai ter o número percentual. Com base nisso, eu consigo gerenciar a grade para dizer para ele se faz mais sentido comprar Jornal Nacional ou Ana Maria Braga, de acordo com o desafio que cada uma das marcas tiver. Então, nesse momento, a gente consegue hoje, através desses modelos aqui, dizer o que faz mais sentido comprar e qual é o criativo que está trazendo os melhores resultados. Tudo isso fica dentro de um dashboard para o anunciante, trazendo essas comprovações na prática. E a atribuição de longo prazo, ela é diferente porque ela precisa olhar para outros atributos além do que acontece dentro da Globo. Por quê? Geralmente as marcas não compram só Globo, elas compram uma série de outros concorrentes, de outros meios também.
Para que eu consiga dizer para Casas Bahia qual que é o efeito que a grade que ele comprou na Globo trouxe na prática, a gente precisa ter o compartilhamento do investimento digital dele, de uma forma geral, e isso é possível hoje, então eles compartilham isso, para que dentro do modelo eu possa isolar o efeito de outros influenciadores para que esse modelo seja fair. Então, no caso de Casas Bahia, que é um anunciante que utiliza essa metodologia, o que eles fazem? Eles compartilham com a gente o CRM de todos os entrantes numa loja física, porque eles têm uma tecnologia que fica na entrada da loja que mede esse fluxo. E aí, com base nisso, a gente recebe todos esses dados, cruza com a grade de veiculação da Globo e a gente consegue dizer qual que é o fluxo que nós trouxemos em relação ao que ele está comprando na Globo, já isolando o investimento que eles fazem em outros meios, para dizer para eles, o retorno com relação ao investimento que você está comprando é X. E aí, com base nisso, todos os modelos ficam mais fairs e o anunciante fica um pouco mais tranquilo com relação ao investimento que ele faz dentro de todo o nosso ecossistema. A gente faz isso para o digital e também para ponto de vendas especificamente falando. Então, hoje é possível medir não só o que a gente faz no digital, mas de uma forma geral, linear, pay TV. Então, a gente leva hoje essa oferta para os nossos anunciantes. E aí, pessoal, tenho 3 minutos, então deu super tempo. Eu vou trazer um case para vocês agora que reflete um pouco de tudo isso que eu venho contando. Esse case ele acabou de sair do mercado, então acabou de sair do forno. É um case que a gente fez com o Serasa, que tinha o grande objetivo de diminuir a dependência de Google e Meta. Então, estou falando com as palavras do anunciante, que era entender qual era o resultado que a gente conseguia trazer também para a conversão. Então, eles apostaram na Globo para ficarem menos dependentes da concorrência com relação a esses dados, com relação à conversão e uma série de outras oportunidades, tá? Será que o vídeo vai rodar aqui certinho? Preciso de um help. É vídeo. Eu testei e tinha dado certinho. Boa. Quer saber como a gente uniu soluções Globo mais IA para potencializar a campanha da Serasa? Então, eu conheci esse case. A Serasa tinha 2 objetivos: reduzir o CPA e aumentar conversões no site e aplicativo. Nosso maior desafio era, claro, diminuir a dependência de outros players do time do funil e, ao mesmo tempo, trazer mais usuários para a nossa base. A resposta veio com uma estratégia poderosa. Em 4 Você tá gravando tudo que eu tô falando agora, não? Melhor tecnologia Globo, inteligência artificial e visão de mídia orientada a dados. Vem ver como foi. Primeiro passo: aproximamos a Serasa do nosso time e construímos a campanha em parceria do início ao fim. Com os segmentos exclusivos da Globo, geramos insights valiosos que ajudaram a desenhar o plano de ação sob medida. Plugando a IA, o TPP, identificamos usuários com alto potencial de conversão. Depois, com a campanha no ar, usamos o Globo Pixel para mensurar nossos resultados. Em cada reunião, tivemos a oportunidade de acompanhar nossos resultados. Isso possibilitou tomar as decisões mais ágeis e assertivas. Conseguimos identificar quais anúncios, público-alvo e estratégias geram mais conversões. Toda a inteligência aplicada nessa campanha e o acompanhamento constante, a Serasa superou seus objetivos, aumentando suas conversões em mais de 40 vezes e reduzindo o CPA inicial em 98%. É isso que a Globo entrega: tecnologia, inteligência e performance de verdade. E aí, sua marca também quer ser o próximo case de sucesso? Então, vem com a gente, porque marca com dados e tecnologia marca. Boa, era isso, pessoal. Fico à disposição, acho que tem um tempinho para pergunta, se for o caso, ou no final? A gente tá... Será que vai fazer barulho? Deixa eu ver. Vai. Não, vamos deixar o microfone com a Camila. Camila, eu só vou provocar aqui, mas para deixar para a audiência fazer também, para a audiência, ó, não deixa de ser audiência, né? Eu queria uma provocação que é o seguinte: você trouxe aqui uma apresentação que ela é bem ampla, no sentido de que a gente não falou só de digital, falou de
TV, você falou de grade linear, Pay TV e etc. Se a gente for aterrissar um pouquinho em Globo Ads, que eu acho que faz bastante sentido para o contexto da Abrad, como que... E outra, você trouxe bastante exemplos e falou de cases de anunciantes. E eu vou falar de grandes anunciantes. A gente na Abrad tem um ecossistema que é heterogêneo. A gente tem pequenas agências, médias agências e grandes agências. Os grandes anunciantes, naturalmente, estão com as grandes agências. Mas a gente tem também as pequenas agências que têm negócios locais e empresas menores como clientes. E não apenas pequenas empresas, mas ali no meio da pirâmide a gente tem médias agências com médios clientes que não são grandes marcas, mas que são empresas grandes também, não deixam de ser. Como é que essas agências que estão no nosso ecossistema e estão na nossa audiência, elas conseguem acessar a Globo via Globo Ads? Se puder trazer um pouquinho para a gente, seja via DSP, eu sei que vocês têm uma DMP e etc., mas vocês também têm uma DSP, né, que você pode comprar diretamente ali, como se fosse Google Ads e Meta Ads, etc. Como é que essas agências acessam essa plataforma para dar essa possibilidade para o seu cliente de anunciar na Globo? Né? Que eu acho que esse é o grande lance do Globo Ads, né? Exatamente. Hoje, pessoal, tudo que eu, inclusive esse case aqui, que ele é bem orientado para o digital, tudo que eu expliquei aqui sobre essas possibilidades, elas já são possíveis através do Globo Ads. Qual é a diferença? Tudo que eu apresentei aqui, existe um time dedicado interno que faz toda essa operação e gestão de mídia. Quando a gente olha para o Globo Ads, a gente disponibiliza essas tecnologias, então, inteligência artificial, o DPP, que eu expliquei aqui, ele já tem total condição de ser usado dentro do Globo Ads para que as marcas consigam chegar nesses resultados. Então, hoje não tem um investimento mínimo para essa operação acontecer. O que vai acontecer na prática é que se o investimento for extremamente reduzido, talvez esses lifts eles não sejam tão exponenciais. Mas tudo que eu trouxe aqui de inteligência artificial, Pixel Globo, as tecnologias que a gente tem, elas estão disponíveis dentro do Globo Ads para que a gente possa entregar os melhores resultados para as pequenas marcas também. Então, tudo isso é possível através da plataforma diretamente. Então, o anunciante consegue se conectar para que isso aconteça. E aí, quando ele coloca o seu desafio de negócios dentro da plataforma, a inteligência artificial já vai trabalhar para entregar esses melhores resultados, tá? Então, tudo isso já está disponível lá. Legal. Acho que era esse grounding que era interessante trazer, né? Que o grande diferencial da plataforma do Globo Ads é democratizar o acesso ao inventário. E me chamou muita atenção 140 milhões de Globo IDs, né? Eu não sei se tem um benchmark no mercado, não sei se o Fábio tem esse dado, mas é mais da metade da população do Brasil de Globo IDs, né? Todo mundo quer acessar a internet praticamente, né? Então tem um diferencial competitivo. Porque esse Globo ID, lógico. Geralmente a gente tem um acesso no celular, na TV, no notebook. Então esses 140 milhões de Globo IDs não são pessoas únicas, né? São IDs. São IDs. Eu, por exemplo, tenho Você pode 4 ser 3. 5 IDs. Exato. Tá? Se a gente dividir, são, sei lá... Mas a gente tem uma proporção interna para dizer o quanto que disso daqui é único em função dos tratamentos que a gente faz. Então, 70% dessa base, dos 140 milhões, são únicos. 70%, tá? E essa é uma base, pessoal, viva. Então, ela está em 140 milhões. Amanhã ela pode crescer ou também decrescer, porque a gente faz a limpeza dos usuários que não interagiram com o nosso conteúdo nos últimos 3 anos. Então, provavelmente, esse número sai da nossa base. Então, ele pode crescer como também diminuir. A gente percebe que em épocas como Big Brother, né, que as pessoas interagem bastante, esse número ele cresce, mas depois ele pode diminuir também em função desse engajamento com a marca na prática, tá? Legal. Mais perguntas, pessoal? Dúvida, Thaís? Vai precisar ser no gogó, no microfone. Sim. Não, você tá me bem? Eu tô. Bom, pensando em B2B, a gente sabe que não é a plataforma exclusiva para isso, mas existe alguma segmentação que vocês já mapearam
por aqueles comportamentos de consumo, para saberem se eventualmente são empresários ou se são diretores de algum determinado departamento. Tem alguma métrica? A gente consegue fazer inferência em função da navegação que ele tem em conteúdos. Mas além dos dados da Globo, que fogem desses 140 milhões de Global IDs, a gente tem parcerias com outras empresas que trazem uma granularidade maior de informações. Então, por exemplo, a B3 Nelway é um parceiro nosso que traz informações adicionais. Dentro deles, eu consigo saber a renda média de um usuário para eu segmentar melhor uma campanha. Então, dando aquele exemplo lá de GM, eles estavam lançando um carro que custava R$200 mil. Se eu pego a faixa de renda de uma pessoa que ganha R$2.000, não adianta eu impactar com um carro de R$200 mil, que provavelmente ele não vai comprar. Então, eu tenho essas informações adicionais através desse parceiro. E aí eu consigo criar segmentações correlacionando o dado que a B3 traz, mais a inferência que a gente faz com base na navegação dos usuários. Então, é possível sim. Imagina. Trazendo a campanha que você falou das Casas Bahia, sobre o modelo de atribuição, Bom. quando você falou que vocês conseguem isolar, porque num plano de mídia eu tenho um plano com mix de e-mails e mix de veículos. É isso aí. Né? E aí quando você consegue isolar os independentes do player, né? Seja em TV ou dígito, enfim, que está acontecendo simultaneamente. Como que vocês conseguem identificar que foi o volume Globo que levou para a loja, nesse caso do exemplo que você trouxe, sendo que eu tenho simultaneamente também, às vezes, no mesmo horário está passando em outro canal, ou o digital ele é full mês? No caso de Casas Bahia, especificamente, para a gente fazer esse trabalho de modelo de atribuição, eles não fazem a compra no mesmo momento em vários canais. Essa é a primeira premissa para a gente conseguir isolar. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, ele não faz a compra de uma forma direta no mesmo minuto com vários canais. Como eu segrego a informação e eu recebo o dado do anunciante minuto a minuto, eu consigo isolar de acordo com o efeito da grade que ele compra na prática, tá? Então, para que a gente faça esse modelo aqui, ele não compra de uma forma direta todos os meios ao mesmo tempo. Então, você consegue ter um zoom realmente o que veio. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Boa. É isso. Camila, obrigado mais uma vez. Imagina. Foi ótimo. Obrigada a você. Eu estava comentando aqui no nosso grupo interno, Camila, que a gente precisa promover um workshop lá na Globo para você falar um pouquinho mais sobre as tecnologias e o que você apresentou aqui para a gente, porque para aprofundar tecnicamente, né, e trazer os times de mídia, né, os profissionais de mídia das agências. Legal. Pessoal, vamos seguir aqui com a nossa programação. Eu vou convidar, tem mais um convidado aqui que vai falar naturalmente sobre mídia e programática para a gente. O Fernando Garcia. Fernando está aí? Obrigado. Ah, tá aqui. O microfone melhor. O Fernando Garcia. Fiquei pensando, caramba, será que o Fernando não está aí? Ninguém